Então, dando continuidade à programação para a palestra Perspectivas acerca do armazenamento, acesso, preservação e segurança da informação digital, convidamos para compor a mesa, como mediadora, a senhora desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e coordenadora da Coordenadoria de Comissão Permanente de Avaliação Documental e da Comissão de Gestão da Memória do TST, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Como palestrante, o senhor professor Daniel Flores, da Universidade Federal Fluminense. Tem a palavra a doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Bom, novamente, boa tarde a todos, né, a todas e a todos. Me perdoem aqueles que não estão acostumados com essa saudação, mas faço exatamente considerando os meus alunos da UFMG, que fazem muita questão dessa diferenciação. Então, eu sei que nesses espaços nossos, a gente não está muito acostumado a usar o né, como uma saudação. Peço desculpas àqueles que prefeririam uma abordagem talvez um pouco mais formal, mas como eu estou aqui do lado de um professor universitário, alguém como eu, que também é da academia, então a gente sabe muito bem a importância desses dizeres e dessas falas, né, de algum lugar. Muitas vezes, alunos falam que colegas dizem que estão assistindo a sessão e, quando escutam essa referência, se sentem incluídos no Poder Judiciário. Então, eu acho que a gente tem que, né, nós temos que pensar sobre essas questões. Então, novamente, minha saudação a todos. E eu tenho a honra de substituir o ministro Maurício Godinho Delgado, que está com afazeres, inclusive fora do Tribunal Superior do Trabalho, e que impossibilitaram que ele estivesse aqui na mesa, viu, professor? Ele pediu, inclusive, as suas pessoais desculpas por não poder estar aqui e fazer toda a deferência que Vossa Excelência merece. Mas, de qualquer forma, espero substituí-lo à altura e agradecimento, e o nosso agradecimento pela presença do senhor aqui no Tribunal Superior do Trabalho, para, com certeza, como foi as duas palestras anteriores, trazer muitas ideias e também muitas dúvidas, porque eu acho que esse momento também é histórico no sentido de construção desses espaços e desses cuidados, né, que nós teremos necessariamente que ter em relação a essas questões e aos documentos digitais. Então, professor, nosso muito obrigado, e vou fazer a apresentação de um mini currículo do professor, que muito me encantou, porque são destaques que o tornam um especialista efetivamente na matéria, professor. É docente dos cursos de graduação em arquivologia e biblioteconomia, em nível de mestrado e doutorado do PPGD em Ciência de Informação da Universidade Federal Fluminense. É pesquisador do CNPq, líder do grupo de pesquisa sobre documentos digitais, gestão, preservação digital sistêmica e transparência ativa. Bacharel em arquivologia pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em organização de arquivos pela Universidade de São Paulo, mestre em engenharia de produção, tecnologia da informação pela Universidade Federal
de Santa Maria, doutor em documentação pela USAL da Espanha, cujo diploma foi revalidado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro como doutor em Ciência da Informação no Brasil e possui pós-doutorado também na USAL, na Fundação Carolina, em Documentos Digitais, Gestão e Preservação Digital. Professor, o seu currículo, com certeza, já nos traz a garantia de que será um momento de grande aprendizado. Novamente, meu muito obrigada. Embargadora, uma honra. Uma honra. Estou muito feliz. Muito boa tarde a todos, a todas e a todos, de forma inclusiva também. Meus parabéns à organização do evento. Reginaldo sabe o quanto estava difícil para estar aqui, a agenda estava muito complicada, mas deu certo. Cheguei agora de manhã, quando o avião decolou, o comandante disse, fechou o Santos Dumont, e deu tudo certo. Então, muito feliz, muito realizado de estar aqui para discutir sobre perspectivas e tendências. Isso que a gente quer saber, quais são as perspectivas e quais são as tendências do armazenamento, acesso, da preservação e da segurança da informação digital. Eu até poderia fazer um paralelo ou fazer uma análise comparada em relação a uma pesquisa que a gente fez no nosso grupo de pesquisa e publicamos no ano de 2017 e 2018. Mas isso não daria tempo, nós não conseguiríamos dialogar aqui exatamente pela complexidade de dados que a gente tinha. Então, o que eu vou tentar trazer dessas pesquisas, o link da apresentação está disponível para quem quiser acompanhar. Talvez eu demore um pouquinho para passar aqui, porque está um pouquinho mais lento. Aí está. Esse é o nosso projeto atual de pesquisa, no grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense, transformação digital nos arquivos e custódia digital com repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Esse projeto de pesquisa é financiado pelo CNPq, ele foi aprovado em 2022, e a ideia dele é revisitar todas aquelas pesquisas que a gente fez até o ano de 2017 e 2018. Trazer dados novos e verificar como que está a perspectiva atual e a tendência atual em relação a documentos digitais. Esse projeto de pesquisa, com financiamento do CNPq, ele vai até 2026, de 2023 até 2026, e nós seguiremos publicando da mesma forma que a gente publica sistematicamente os nossos dados de pesquisa. Então, o primeiro elemento que eu deveria trazer em relação aos dados que nós levantamos foi sobre segurança. Sobre segurança, os nossos dados denotam que a literatura mais consagrada que a gente tem, eu acho que passaram-se alguns slides, se alguém puder voltar, porque ao clicar aqui, ele pula vários. Passou assim, viu? Vamos parar ali no modelo AIS. Mais uma. Aí. Então, antes da questão da segurança, nós temos a norma mais importante, a norma que é o modelo AIS, que é uma norma ISO internacional, a ISO 14721, que é hoje reconhecida internacionalmente como o trabalho conceitual mais importante de um sistema para a preservação digital sistêmica e para a manutenção da cadeia de custódia. É a norma mais importante. A origem dela, vocês bem sabem, foi lá na NASA, com o problema de preservação, o problema de manutenção da autenticidade dos documentos a longo prazo, e que foi constituído um comitê pela CCSDS da NASA, chamando especialistas e construindo um comitê juntamente com a ISO, e que culminou nessa norma ISO internacional. No Brasil, essa norma ISO nós a traduzimos e nós também elaboramos uma resolução do Conselho Nacional de Arquivos, a Resolução 43, que foi adjetivada através do repositório arquivístico digital confiável. Se alguém puder passar para mim, até que eu vou evitar usar o passador, porque ele passa vários slides, eu vou avisando. Então, olha, pode passar, por favor, essa norma OAIS, então,
ela é a norma mais importante para o armazenamento, para a preservação e para a manutenção da cadeia de custódia. Quando nós passamos a falar de segurança, então, vejam que eu trago aí para vocês 3 normas. É como se eu tentasse estabelecer um ecossistema dessa segurança. A primeira, bem da esquerda, é o modelo AIS, é a 14.721. Logo adiante, a gente ganhou uma seguinte norma, que é a 16.363. O que ela faz? Ela audita e certifica o repositório que foi construído com aquela ISO, com a 14.721. Então, era um patamar de segurança da informação digital, dos documentos ali armazenados, ali custodiados, ali preservados. E, por último, a última norma ali apresentada bem da direita, a 16.919. Vejam, é para blindar. Se eu vou auditar e certificar um repositório, por exemplo, no tribunal, tem que ser um terceiro, que vai auditar e certificar, através da ISO 16363. E a ISO 16919, ela vai auditar e certificar aquele terceiro que auditou e certificou aquele repositório. Então, esse é um dado, é uma perspectiva, é uma tendência baseada nas nossas investigações como a forma de garantir segurança das informações e documentos preservados e custodiados. Pode passar, por favor. Ademais disso, nós temos que considerar que há uma especificidade do documento arquivístico digital. O documento arquivístico digital é complexo e é específico. Para que ele sirva de fonte de prova, de evidência, de testemunho, de memória, patrimônio, garantia de direitos, ele tem que preservar a questão da autenticidade, a questão da confiabilidade. E para isso é claro que eu tenho que melhorar o que é isso. O que é autenticidade? E cuidar para eu não colocar do lado, baseado na literatura, baseado na ciência, não colocar do lado a integridade do lado da autenticidade. Porque integridade está debaixo, integridade é componente. A autenticidade, cientificamente falando, ela tem 2 componentes e 3 dependências. Os 2 componentes são, a professora Durante apresentou muito bem, identidade e integridade, que têm que ser mantidos ao longo do tempo. E as 3 dependências, transmissão, custódia e preservação. Pode passar, por favor. Então, veja que eu tento melhorar, representar novamente 2 componentes que eu tenho que cuidar para dizer que eu estou mantendo documentos autênticos na minha instituição. Eu garanto integridade, eu garanto identidade. Mas não basta, eu também preciso cuidar das 3 dependências. Não basta produzir um ato digital, no momento da produção eu garantir, mas depois eu armazeno num sistema que não foi desenvolvido, orientado por aquela norma, ou por aquelas normas, por aquele ecossistema normativo, que vai estar sistematicamente controlando integridade, autenticidade, transmissão, preservação e custódia. É por isso, por exemplo, que eu não posso dizer que blockchain garante autenticidade, porque o blockchain não leva consigo o documento, ele leva ledgers de autenticação para a sua rede de mineração. É isso que ele leva. Aonde está o documento? O documento tem que estar sob custódia de um ambiente de preservação digital sistêmico. Se eu perco a custódia, eu perco a autenticidade. E aí vejo que a custódia agora, e aí vamos falar de cadeia de custódia, que foi muito bem falado no dia de hoje aqui, ela não é só no momento da coleta e cotejamento. A própria lei que trouxe e melhora a custódia aqui no Brasil, ela deixou muito claro que não é só do momento da coleta, e não é só aquela prova científica, laboratorial agora, né? A cadeia de custódia tem que se aplicar em toda e qualquer evidência humana. Se ela for utilizada num processo judicial no futuro, não adianta só do momento da coleta. Eu tenho que saber como que foram mantidos esses documentos, esses registros ao longo do tempo. Não basta eu coletar um print de um WhatsApp e achar que ele foi mantido autêntico sobre cadeia de custódia, se ele foi alterado antes da coleta. Ou um e-mail.
ou uma ata notarial que eu posso fazer também, mas que não tinha um controle prévio. Então, veja que até o judiciário vai ter que começar a se preocupar agora com antes da coleta, com a manutenção da produção e preservação digital sistêmica orientada por aquelas normas. Por isso as perspectivas, por isso as tendências do que a gente está enxergando. Para dizer que eu estou mantendo documentos autênticos, eu tenho que, ademais de identidade e integridade, manter transmissão no tempo, preservação e custódia. Não só para nativos digitais, também para representantes digitais. Se hoje eu vou digitalizar documento e me baseio, por exemplo, no decreto 10278, ele não deixa clara a questão da custódia do RDC-ARC. Ele está preocupado com o ato de digitalizar e assinar digitalmente. Obedecer o decreto friamente, eu poderia digitalizar, inferir aqueles metadados, assiná-lo digitalmente e colocar numa mídia externa, num HD, num sistema não orientado à preservação. E não iria contemplar custódia. E a própria assinatura digital obsolesce. Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Assinaturas digitais têm fecha de caducidade. Elas vão morrer porque é algoritmo, elas vão acabar. Inclusive as PADs, as assinaturas longevas, precisam ser controladas, precisa ter controle de manutenção, precisa de carimbo de tempo, precisa de arquivamento, isso está lá no ETSI. Precisa de arquivamento, precisa de um ente que vai arquivar e preservar documentos assinados digitalmente. Não basta assinar e deixar num HD externo, não basta assinar digitalmente e deixar numa mídia. Custódia comprometida, preservação comprometida, e se comprometer uma daquelas 3 dependências, a autenticidade como um todo foi comprometida. Por favor, pode passar. Por isso, a necessidade do RDC-ARC, que é a ISO 14721. É aquela norma que implementa o modelo OAIS, e é um ecossistema, porque tem que ser auditado e certificado. Nós não temos ainda uma estrutura de auditoria e certificação no Brasil, e nós temos que construir. Nós estamos construindo uma infraestrutura de repositórios digitais confiáveis, e o Judiciário tem uma liderança e um protagonismo impressionante nesse sentido. Mas não basta só implementar ISO 14721. Nós teremos que nos preocupar com uma política de auditoria e certificação por terceiros, ISO 16363, e uma auditoria e certificação pela ISO 16919, que vai auditar e certificar o terceiro também. Pode passar, por favor. Então, veja que esse RDC-ARC, esse repositório arquivístico digital confiável, é fundamental para armazenamento, preservação, garantia da autenticidade, confiabilidade e manutenção da cadeia de custódia. Esses são alguns dos questionamentos que nós elaboramos para esta pesquisa. Alguns. Nós utilizamos um sistema para sortear as perguntas, utilizamos extensivamente a LAI, a Lei de Acesso à Informação, por enquanto nós estamos aplicando exclusivamente no Executivo, com esse financiamento que tem do CNPq. Estamos aguardando mais 2 financiamentos para expandir a mesma pesquisa para o Judiciário e para o Legislativo. Eu vou expandir cada uma dessas perguntas. Por favor, pode passar para a seguinte. A primeira. E aí é uma pergunta que vocês já podem começar a se refletir. A entidade custodiadora de vocês já oferece custódia digital arquivística? Vejam, não é só oferecer custódia digital, achar que pode chegar um HD dentro de uma sacola de mercado. Não. É chegar por uma transferência ininterrupta em pacotes OAIS, de acordo com a ISO 14721. Linha ininterrupta de custódia, implementando um repositório arquivístico digital confiável. Essa é uma reflexão importante. Os dados que nós estamos recebendo são impressionantes, por isso as perspectivas e tendências. Nós estamos separando o que é perspectiva e o que já é tendência. Instituições que já têm RDC-ARC, instituições que estão em processo, instituições que começaram com a plataforma de
transparência ativa, e agora fazem a chamada cadeia de custódia inversa, empacotando da plataforma de transparência, fazendo pacotes de submissão para o repositório digital confiável. Pode passar. Seguinte pergunta. A entidade custodiadora já oferece, implementando o RDC-ARC com os requisitos? Pode passar mais uma, por favor. A produção, a tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária. Gestão de documentos, né? Assim como a eliminação ou recolhimento para a guarda permanente, um RDC-ARC, é feito com a adoção de um sistema informatizado de gestão de documentos orientado a um modelo de requisitos? Por que isso é tão importante? Porque nós somos muito especiais no Brasil. Nós temos um modelo de requisitos no Brasil para a gestão de documentos para o Executivo e Legislativo, que é o EARC Brasil, e nós temos um modelo de requisitos, vejam, do Judiciário, exclusivo, próprio, considerando a especificidade do Judiciário, que é o Morec Jus. E que esse SGD no Judiciário tem um nome próprio, que é o Gestão Doc, que não é SIGAD. Nós temos que parar de chamar de SIGAD um sistema de gestão de documentos no Judiciário, porque não é, porque no Judiciário é um Gestão Doc, com seu próprio modelo de requisitos. Pode passar, por favor. Os instrumentos de gestão de documentos são difundidos em padrão de dados abertos para reuso, tais como EAD-XML? Se nós falamos em dados, se nós falamos em inteligência artificial precisa ser treinada com dados. E é por isso que, às vezes, a gente vai lá na inteligência artificial e faz uma pergunta para ela e ela erra. E a gente fica muito revoltado com aquele erro, né? É muito simples. Podem procurar agora nas principais inteligências artificiais qual é o primeiro curso de arquivologia do Brasil. Ela vai errar. Tá? Dependendo da versão, ela vai errar mais ainda. Por quê? Porque ela não se baseou em dados históricos confiáveis. Porque essa inteligência artificial não foi treinada por dados confiáveis, autênticos e seguros. E aí ela mente para a gente, e aí ela induz ao erro. É isso que não pode continuar acontecendo. E, para isso, a gente tem que ter dados históricos, repositórios de dados autênticos. O RDC-ARC tem um papel impressionante nesse sentido, protagonista. Os arquivos, as instituições, as custodiadoras de termos, dados. Só que a inteligência artificial, ela não vai interpretar um plano de classificação se estiver em PDF, porque ele é opaco. Ele não está feito para reuso. Uma tabela de temporalidade que o arquivo continua publicando em DOC ou PDF. Nós temos que publicar em padrão de dados para reuso. É isso que nós precisamos. Esse PCD tem que ser publicado em CSV, em EAD-XML. O plano, a tabela, os documentos, os registros, a partir de agora, tem que ser pensado em dados. Esta é outra perspectiva importantíssima. As instituições, as ONGs, os terceiros setor estão reclamando. Elas recebem documentos de um pedido de lei de acesso à informação e tem que botar um profissional lá, capturar a informação e digitar num banco de dados ou digitar num Excel para poder fazer análise, curadoria, aplicar numa inteligência artificial, utilizar como dados históricos para a inteligência artificial. E essa é outra preocupação que nós precisamos. Pode passar, por favor. Os sistemas de negócio. Gente, nós temos instituições que nós fomos diagnosticar que tinham mais de 300 sistemas de negócio vigente produzindo documentos digitais na instituição que estavam completamente fora da gestão, completamente fora da preservação. Então, a pergunta é, esses sistemas de negócio de documentos arquivísticos já estão interoperáveis a um RDC-ARC? Eles já estão fazendo pacotes de submissão para o RDC-ARC? Já há um diálogo que nem a orientação técnica número 03 do Conselho Nacional de Arquivos? Essa orientação técnica 03 é importantíssima. Ela tem um cenário 03, que nós podemos ter um sistema de negócio sem um sistema de gestão de documentos. Diretamente do sistema de negócio para o RDC-ARC, para o repositório arquivístico digital confiável. É claro que essas perguntas que vocês estão enxergando não vão assim.
A gente melhora, a gente especifica, a gente define acurácia nessas perguntas, que sistema, que metadado, que orientação técnica. Pode passar, por favor. Então, é com isso que nós temos respostas para aquelas perguntas. Quais são as perspectivas de armazenamento, de preservação, de segurança? E aí aparece mais um referencial importantíssimo, os arquivos federados do modelo OAIS. Já que está muito em voga hoje a custódia compartilhada e distribuída. Volta à tona a questão da custódia. Nós precisamos da custódia, mas não é a custódia aquela que nós imaginávamos, que é deter a custódia aqui comigo. É uma custódia compartilhada. É uma custódia que a TI, hoje, tem um papel protagonista, e tem papel. A TI tem responsabilidade direta com a custódia dos documentos digitais. Não sozinha, não isolada, porque não é seu negócio. É responsabilidade da área de arquivo a custódia. E, ao mesmo tempo, ela é distribuída. Não posso pensar que em cada comarca eu vou ter um RDC Arc. Eu vou distribuir essa custódia. Eu vou distribuir esse armazenamento e eu vou usar nuvem. Eu vou usar uma infraestrutura que dê conta da complexidade de custódia compartilhada e distribuída. Pode passar, por favor. Então, veja, alguns exemplos. Esse está no modelo OAIS. Isso não é construído por nós, não. Esse está no modelo OAIS. São imagens dos arquivos federados do OAIS. Vocês devem já estar acostumados com o desenho do modelo OAIS, com um único produtor, um único producer, gestão de documentos, a caixa ao centro, que é offline, não está na internet para garantir a autenticidade, onde armazena o IP, só tem acesso 2 grandes administradores, administrador de preservação, administrador de TI, e o acesso lá fora no consumer, o DIP. O que aparece de novo aí? Um arquivo federado que tem uma dupla matriz de armazenamento e que pode ser entendida como múltipla, matricialmente falando. Um único repositório digital confiável, de um único tribunal, de um único TJ, por exemplo, ou de uma secretaria ou de um ministério, mas que recebe inúmeras entradas isoladas através dos arquivos federados. Pode passar, por favor? Veja a complexidade dessa outra representação de arquivos federados. Eu tenho um único produtor, mas olhem a complexidade dos armazenamentos. OAIS 1, OAIS 2, OAIS 3, OAIS 4. Dentro da instituição e utilizando nuvem, com armazenamento descentralizado e com backup em cadeia de custódia. Isso é muito importante, eu não vou ter tempo para discutir aqui. Mas backup que não é feito em cadeia de custódia é um risco à segurança jurídica. É perigosíssimo. Eu faço uma cópia do sistema, dos documentos, derrubo o sistema que tem uma abordagem auscultatória da autenticidade, isso vai estar numa mídia off, altero os registros e restauro os registros. Acabei de hackear a autenticidade. Por isso que o backup tem que ser feito de acordo com o modelo OAIS em cadeia de custódia. E é por isso que os arquivos federados são tão importantes. Pode passar também. Um outro exemplo, agora em que eu tenho vários submissores, vários ambientes e vários destinatários, vários usuários. Isso não virou só modelo, isso já é operacional, isso está no sistema, está nos softwares. Baixar um software livre que implemente o modelo OAIS e utilizar isso no meu tribunal, nas minhas comarcas, no meu governo do Estado, federal e etc. Por favor. E aí outra tendência... Passou, vamos voltar lá para o harvesting. Volta mais... Aí, um acesso integrado, né, gente, que nós estamos precisando. Não basta eu ter plataformas digitais de transparência ativa, isso é necessário, isso é importante. Lugar de memória digital. O cidadão precisa de lugar de memória digital. Pierre Nora, mas agora ressignificado no ambiente digital, né? Um lugar profícuo, né? Um lugar que me ofereça um multinível dos documentos, metadados, requisitos, interoperabilidade, exportação, importação, uma plataforma.
para oferecer para esses cidadãos que estão indo buscar em redes sociais, em Facebook, Instagram e etc., autenticidade de documentos, que não tem lógica nenhuma. Se nós temos fontes primárias digitais autênticas em um lugar de memória digital que garante todos esses requisitos. Só que, além daquilo da preservação do modelo OASI do RDC-ARC, o que nós precisamos agora? Nós precisamos da integração dessas plataformas. Isso nós chamamos de harvesting em arquivos. Portugal tem um case emblemático e magnífico, em que as entidades custodiadoras criam lá no seu Atom, na sua plataforma, ICA Atom, um usuário para interoperar dados com uma plataforma centralizadora. Imagine, eu ter várias comarcas, cada uma tem o seu Atom, o seu ICA Atom, mas eu tenho um único do TJ. Ou então de todos os tribunais de justiça do Brasil, ou de todos os tribunais de contas e etc., integrados. Isso já é funcional. Isso já está no software implementado, então isso é outra perspectiva e é outra frente que a gente imagina que muito em breve deva acontecer no Brasil e a gente está pedindo por isso. Hoje, o que a gente faz na nossa pesquisa, lá no grupo de pesquisa? A gente vai lá e captura dados de um Atom, captura dados do outro, captura dados do outro, e nós vamos reunir isso off. Isso teria que ser oferecido para o cidadão, esse lugar de memória digital integrado. O IPMH Harvesting é uma tecnologia, já é funcional e já está implementada nos Atoms que vocês estão usando nas instituições de vocês. Pode passar também, por favor? E, ademais de tudo isso, uma cloudificação do analógico à nuvem, pelos mais diversos motivos. Também adoraria discutir aqui da Web 1.0 até a Web 4.0, a Web 1 conectando informações, a 2 a web social, a 3 a semântica, e a 4 é a ubiquidade, é a nuvem, é a inteligência artificial, são dados interoperáveis. Olhem agora o RIC, aí, o Records in Context, que foi aprovado, é a versão final, foi divulgado no último congresso do ICA. Nós temos aí para atribuir predicação e valores aos documentos, e que coloca em xeque até a questão da obrigatoriedade do multinível. Eu posso fazer isso em ambientes e documentos multidimensionais, integrando arquivo, biblioteca, museus e etc. Pode passar também, por favor? Isso é cloudificação, isso é a transformação. Da Web 1 à Web 4, pode passar também, por favor? Vejo que não há uma hierarquia, eu posso pular etapas e da 1 para 4, da 1 para 3, da 2 para 4, e isso precisa de infraestruturas. As 3 infraestruturas principais da web, SaaS, que é software como serviço, sistema como serviço, isso é uma tendência também que a gente vem identificando, uma perspectiva. Instituições que estão oferecendo estes sistemas arquivísticos, Atom, arquivemática e sistema tal, como nuvem SaaS. Mas também nós deveríamos pensar em evoluir para PaaS, plataforma como serviço. Ao invés de eu entregar um login de um Atom, eu sou um arquivo do Estado. Por mais que não haja vinculação com o arquivo municipal, eu poderia oferecer logins para arquivos municipais, porque um Estado tem mais poder do que um arquivo municipal para implementar uma plataforma dessas. Talvez até pensando em comarca também da mesma forma. Mas o PaaS, eu não entrego o login do sistema, eu entrego uma plataforma de preservação digital, uma plataforma de RDC-ARC, uma plataforma de ambiente de acesso e transparência ativa. E aí chegamos às considerações, tentar resumir um pouco disso que eu tentei trazer, dos dados que a gente tem, do que a gente já conseguiu compilar e reunir até hoje, perspectivas acerca de armazenamento, de acesso, de preservação e de segurança da informação. Principal, o RDC-ARC como fonte de dados históricos confiáveis para o treinamento das inteligências artificiais. É um problema sério, inteligências artificiais treinadas com dados não confiáveis. Podemos abrir a internet, como foi feito com a versão 4.0 daquela IA, mas não adianta, ela vai continuar capturando dados não autênticos.
Tá? Nós precisamos oferecer dados autênticos, dados confiáveis, seja para a IAs interna ou seja para a IAs públicas, a IAs externas, para a gente não continuar passando a vergonha de fazer uma pergunta para um sistema de inteligência artificial e ele mentir um absurdo que a gente olha aquela informação e diz, mas isso não tem o mínimo de credibilidade possível. Tá? Custódia digital arquivística. Isso é uma ruptura de paradigma. É um modelo de negócio novo, não é como a gente fazia a custódia dos documentos analógicos. Nós podíamos receber objetos para a custódia. A forma de receber uma transferência, um recolhimento, era uma. Agora, no ambiente digital, isso foi ressignificado. Eu não posso mais receber objetos, porque é ruptura de cadeia de custódia. Eu não posso mais receber a sacola de mercado com documento dentro, porque não são mais autênticos, mesmo que assinados digitalmente, porque há um princípio de obsolescência da assinatura digital, inclusive. Então, eu preciso de ambientes, eu preciso de transferências em ambientes ininterruptos que dialoguem. Essa custódia digital arquivística ressignifica. Nós precisamos de uma preservação digital sistêmica, ou seja, uma abordagem sistêmica da preservação digital. Eu posso dizer que a preservação digital, eu continuar tratando o meu acervo e eu mesmo fazendo conversão dos meus formatos digitais, eu, arquivista, vou lá e converto um formato MP3 que está morto, que é obsoleto. Converto o MP3 para um formato AC. Se eu fizer isso, eu, ser humano, pessoa, é ruptura de cadeia de custódia, porque eu não sei o que eu cortei da parte final daquele áudio, que era uma oitiva que podia incriminar uma parente minha. Tá? O princípio jurídico de não repúdio está comprometido, mesmo que eu volte a assinar e capturar ele para dentro do ambiente digital. Então, veja que essas conversões, elas já não podem mais ser feitas fora da abordagem sistêmica. Por isso a abordagem sistêmica é um guarda-chuva, é o modelo OAIS, é a ISO 14721. Quem vai converter aquele MP3, então? O ambiente. Não é um ambiente sozinho, é um ambiente que obedece uma política e que documenta tudo isso no METS, com metadados, com requisitos. Então, é ele que vai fazer. E ele vai ser auditado e certificado pela seguinte norma ISO, que é a 16363. Vejam que isso se constitui num ecossistema de preservação digital sistêmica. E é assim que nós vamos chamar um auditor para auditar e certificar o meu repositório, 16363, e ele vai chegar e vai dizer, não, esse tribunal aqui não está fazendo PDS, não está fazendo preservação digital sistêmica, ele está convertendo na mão os documentos, ele está salvando o PDF versão tal para tal, ele está salvando MP3 tal para tal, ele está convertendo aquelas oitivas que estavam em AVI para formato tal, para MP4, para MKV. Ruptura de cadeia de custódia, não adianta ele voltar a assinar aquele documento, porque ele já rompeu a cadeia de custódia. E toda sorte de adulteração seria possível, porque eu posso documentar metadados, reduzindo o tamanho do vídeo, reduzindo o que eu quiser. E ele voltaria a ser autêntico? Não, sob hipótese alguma. A necessidade da PDS. Outro elemento, arquivos federados, a necessidade de pensar custódia compartilhada e distribuída. Não vou colocar um sistema de armazenamento dentro do meu arquivo, dentro do meu lugar de depósito. Eu vou ter que tratar com nuvem, eu vou ter que abordar a cloudificação. Mas não é a nuvem sem requisitos, é a nuvem com requisitos. A nuvem com modelo OAIS. A nuvem com a ISO 14721. O AIP salvo na nuvem, o pacote AIP. O DIP salvo na nuvem. Isso é uma cloudificação. E também a outra perspectiva, que é o harvesting. Dá para o pesquisador, darmos ao pesquisador a possibilidade dele reusar dados. A possibilidade dele ter esses dados integrados numa única plataforma de vários tribunais, de várias prefeituras, de várias comarcas, de vários MPEs, Ministérios Públicos Estaduais, etc, etc, etc. Veja que o modus operandi, o referencial científico é o mesmo.
Vocês é que vão aplicar de acordo com a política de vocês nas instituições de vocês. Pode passar, por favor? Então, veja que nós temos uma necessidade também de considerar os modelos de requisitos, como tendência e um agradecimento ao judiciário que nos dá esse protagonismo todo internacional. Sair lá fora e falar de que o Brasil tem 2 modelos de requisitos é uma maravilha. Nós não temos só um modelo de requisitos para executivo e legislativo, nós podemos nos exibir, nós temos um modelo de requisitos para a gestão de documentos único e específico para o judiciário brasileiro, que é o MOREC Jus. Que esteja aí o 2.0, que venha o MOREC 3.0, e que não pare no MOREC, que é um modelo para a gestão de documentos. Na fase de gestão, arquivos correntes intermediários, nós precisamos também de um modelo para o judiciário para os arquivos permanentes, um RDC Jus, quem sabe. Hoje o judiciário homologa e dita como político o RDC-ARC, que é um modelo elaborado pelo CONARC. Está tudo bem, mas eu imagino, considerando e olhando de fora agora, e imagino que o judiciário suscite questões de complexidade e especificidade que o RDC-ARC talvez não dê conta e que o judiciário brasileiro precise de um RDC seu, um RDC Jus. Uma infraestrutura também de cloud de RDC-ARC para o judiciário. Uma arquivemática em cloud do judiciário. Uma arquivemática em arquivos federados. Modelo AIS, ISO 14721, Federated Archives. Excelente referencial para estudar, para fazer dissertações, teses doutorais sobre arquivos federados. Custódia compartilhada e custódia distribuída. E isso oferecido pelo judiciário, não somente como sistema, como serviço, software como serviço, que é o SaaS, mas como também como PaaS, plataformas como serviços ou infraestrutura como serviços. Eu quero agradecer a possibilidade de ter vindo dialogar com vocês, trazer esses dados. Esses dados ainda não são definitivos, mas nos dão caminhos seguros, realmente, de quais são as perspectivas e quais são as tendências do Executivo brasileiro. Como a gente está num estágio, a gente está avaliando como bom, como muito positivo, de aprovação do nosso financiamento. Eu acho que muito em breve a gente vai ter o mesmo projeto sendo aplicado também no executivo, também no legislativo e também no judiciário. Então, estejam prontos para receber também as nossas perguntas, as nossas avaliações científicas. Obrigado pela oportunidade. Professor Daniel, como eu já antevia, nossa, muitas ideias, muitas questões, né? O próprio RDC Jus, né? E essa ideia mesmo que não somente o MOREC, né, que é o nosso, mas também outros sistemas que possam ser construídos para nós, faça a especificidade que temos dentro do Poder Judiciário. E que bom que possamos ir lá fora e ainda, né, dizer que nós temos 2 possibilidades e dizer com esse, né, pelo que eu percebo do senhor, com essa alegria de termos desenvolvido aqui, de termos produzido ciência, né, à altura dos desafios que nos aparecem. Parabéns, anotei muitas coisas e acredito que não só eu, mas também muitos, e ainda dicas, né, que o professor ainda ao final aqui, gentilmente, aos alunos que aqui estão, colocou como sendo potenciais pesquisas, né, iniciações científicas e os próprios TCCs. Bem de nós, né, professora, a gente querer que as pessoas sigam realizando as pesquisas e também nos ajudando a compreender, né, o futuro e o que podemos fazer para essa temática. Parabéns, professor. Nós temos só que agradecer novamente, reitero os meus agradecimentos, viu? E eu devolvo a palavra, então, ao cerimonial. Neste momento, a mediadora fará a entrega do certificado de participação ao palestrante.
Com registros fotográficos, por favor.